O presidente do Congresso, que é o senador Davi Alcolumbre, ele adiou hoje a análise dos vetos do presidente Lula ao projeto que flexibiliza as regras para o licenciamento ambiental, né, Síria? Pois é, André, Alcolumbre havia convocado uma sessão conjunta da Câmara e do Senado para apreciar os trechos vetados, por Lula nessa proposta. Alcolumbre não informou, de fato, quando, portanto, o Congresso voltará a se reunir para analisar estes vetos. O presidente do Senado apenas explicou que o adiamento atendeu a um pedido da liderança do governo Lula no Congresso. O governo tenta evitar, na verdade, um enfraquecimento das regras do licenciamento ambiental às vésperas da COP30, que é a 30ª edição, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que acontece em novembro no Pará. Pois é, a versão do projeto aprovada pelo Congresso é classificada por ambientalistas como PL da devastação. Por isso, a intenção de governistas, portanto, é de ao menos atrasar essa análise dos vetos. Em agosto, o Lula vetou 63 pontos do texto aprovado pelo Congresso. Entre os vetos estão trechos que simplificam a obtenção de licença por meio de autodeclaração dos empreendimentos de médio potencial de poluir, como uma barragem de rejeitos, por exemplo. E técnicos da Casa Civil negociam com representantes da pauta do agronegócio, como a senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul. Quais pontos o governo vai poder salvar? A parlamentar é vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, grupo formado por mais de 300 deputados. Na terça, 89 entidades do setor produtivo entregaram uma carta a parlamentares defendendo que o Congresso derrube todos os vetos de Lula. De acordo com a coalizão das frentes produtivas, a versão do projeto aprovada pelo parlamento é importante para empreendedores e promove uma gestão ambiental descentralizada, dando mais poder de decisão aos estados e também aos municípios. Pois é, e o governo agora, será que vai poder de fato respirar um pouco, hein, Lulandinha? Essa é a expectativa, É isso que deve acontecer mesmo, Síria, porque essa sessão do Congresso Nacional estava marcada para 10 horas da manhã de hoje e a única pauta, o único item que seria analisado é justamente esse veto do presidente Lula ao projeto sobre o licenciamento ambiental, Na verdade, nem projeto mais, porque já passou por essa assinatura da Presidência da República. A sessão do Congresso também analisaria a Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas esse texto não passou pela comissão especial, então a pauta seria dedicada a esses vetos sobre o licenciamento ambiental, que é bastante criticado por ambientalistas que acusam um afrouxamento nas regras, especialmente às vésperas da COP30, a Conferência do Clima das Nações Unidas, que vai acontecer no mês que vem em Belém, no Pará. Havia uma expectativa de que Lula fosse derrotado nesses vetos, de que essa decisão do presidente da República fosse derrubada pelo Congresso Nacional, e isso não cairia bem tão perto desse evento. Então foi um pedido do próprio governo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou cerca de uma hora antes, confirmou, na verdade, cerca de uma hora antes, o cancelamento dessa sessão, mas desde ontem a gente já observava uma movimentação para que essa sessão conjunta de deputados e senadores não ocorresse. Foi o que a gente viu acontecer hoje, então, na prática. Agora a gente vai observar quando que essa sessão vai ser remarcada, mas sessão conjunta de deputados e senadores para análise de vetos não é tão comum, tão rotineira de acontecer. Ela acontece poucas vezes ao ano, ou seja, não é algo que a gente pode esperar para que seja reconvocada na semana que vem, por exemplo. Não tem nenhuma expectativa disso. Então, o governo vai voltar a essa articulação, vai voltar a conversas para tentar reverter essa expectativa que existia na data de hoje, de que Lula poderia sair derrotado nesse assunto. Então a gente vai observar isso nos próximos dias, nas próximas semanas, especialmente com a chegada da COP30, que tem esse assunto, essa preservação ambiental como mote, Pois é, Lu, é isso aí.
Tá certo, Lu. A Lu volta com a gente no decorrer aqui do nosso jornal de hoje. Agora 7h40, André. Vamos lá, sobre essa questão do licenciamento ambiental, né, que nós vamos conversar agora com a advogada representando a Comissão de Direito Ambiental da OAB Minas Gerais, Marcela Vitoriano. Muito boa noite, Marcela, seja bem-vinda ao jornal aqui. Boa noite, agradeço a oportunidade e disponível para as perguntas. Bom, a gente tem reparado, né, que essa discussão que o Brasil vem encabeçando aí, o presidente da República, sempre que vai à ONU, sempre que tem uma oportunidade de falar sobre meio ambiente, ele sempre frisa a importância da preservação ambiental, da regulamentação correta, porque a gente está diante de um momento que talvez seja um dos momentos mais importantes da história da humanidade no que diz respeito a decidir o próprio futuro, né, doutora? E a questão do licenciamento ambiental aqui no nosso país, é um país com uma vasta floresta, com a floresta amazônica, com tanta a questão ambiental aqui tão presente. Como é que a senhora vê essa questão do licenciamento ambiental, das medidas que estão sendo tomadas e também o papel do nosso país nessa discussão global, né? Bom, muito se tem falado, né, desde a apresentação desse projeto de lei. É um projeto de lei que tramita há décadas, né, e até sair a sua edição nesse ano. O projeto, a lei geral hoje do licenciamento, ela só vai ser iniciada a sua vigência em fevereiro, e eu costumo falar que é uma grande novela, né, e demonstra como que o cenário jurídico e político ele vai se desdobrando. E hoje o que se tem é que existe uma lei, a Lei Geral do Licenciamento, que ela está cheia de recorte por conta dos 63 vetos. Então, a ideia é que realmente esse processo se siga aí para aprovação, para que se tenha uma longa aplicação dessa lei, porque ainda há impeditivos da sua plena aplicação. O que acontece é que nós temos aí dois lados, né? A Lei Geral do Licenciamento, ela de fato é extremamente importante, já que é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente que está previsto na lei desde 1981, ou seja, mais de 40 anos, e ainda não há uma regulamentação geral de plano nacional, de forma que todos os estados, eles trazem uma normativa diferenciada, mas também há pontos negativos. A gente observa que a Lei Geral do Licenciamento, ela poderia trazer maiores regulamentações em sentidos de instrumentos, avaliações de impacto ambiental, mas as grandes questões são específicas quando a simplificação e autodeclaração do licenciamento ambiental, sobretudo para empreendimentos de médio impacto e, principalmente, né, o que foi uma das maiores justificativas para dar o nome do PL da devastação, que são a dispensa para determinadas atividades em relação ao licenciamento, de forma já plena pela legislação. Esse é um dos grandes pontos de questionamento e que no plano jurídico há a discussão de que isso vá ser levado ao Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, para se discutir a inconstitucionalidade. Agora, Marcela, quais são as principais implicações jurídicas aí desses trechos vetados, especialmente aqueles que tratam da dispensa de licenciamento ambiental? Então, alguns trechos, eles não só tem ali, por exemplo, como a licença de adesão e compromisso, a tão falada LAC, que é uma licença simplificada, o que impede a sua aplicação plena, tal como foi editado a lei, né, com esse veto. E com isso, é necessário aí que há um dispositivo regulamentar, e por isso que o próprio governo apresentou um projeto de lei. Então, juridicamente, o que se tem é que não há, se chegar até a vigência, né, quando sair a vigência em fevereiro, uma plena aplicabilidade. Há necessidade de um instrumento complementar.
E nós temos que também a licença ambiental especial, como a gente sabe, ela foi vetada no projeto original, há em andamento uma medida provisória e ontem mesmo saiu por conta do governo um decreto que já regulamentando a forma de declaração desses empreendimentos estratégicos de âmbito nacional, o que agilizaria essa licença. Então, por conta da medida provisória, a licença ambiental especial, ela já se permite ela ser aplicada, mas ainda depende desses dispositivos de regulamentação. Então, saiu ontem o decreto e agora o governo ele já pode dar os próximos passos para esse licenciamento ambiental estratégico quando forem declarados, né? Doutora, voltando aqui no que a senhora disse, né, que alguns setores defendem o licenciamento para destravar investimentos, a gente falando, vai ser mais rápido, vão lá e decidem o que tem que fazer. Isso seria, assim, para uma pessoa que não entende, mas é jornalista, seria um retrocesso absurdo em que um momento em que uma empresa, ela mesma decide se pode cortar árvore, se não pode cortar árvore, onde é que vai despejar o que sobrar ali, quer dizer, isso seria um retrocesso que não teria tamanho nem precedentes na história, né? Sim, na verdade, esse é o grande argumento do setor econômico, né, e de todos os empreendimentos e atividades que devem se submeter ao licenciamento ambiental, ou seja, a questão da burocracia, do tempo que se demora, mas ao mesmo tempo é uma questão falha, porque a resolução CONAMA 237, lá em 2017, antes disso, ela já previa que o prazo de análise dos órgãos ambientais, que poderiam chegar a no máximo 12 meses. E o que a gente observa na prática, por exemplo, a legislação de Minas, da mesma forma, só que na prática os órgãos ambientais não conseguem observar esse prazo de análise previsto na legislação. Então, o que é necessário não é somente a mudança da legislação, mas a capacitação dos órgãos ambientais, a estruturação, informatização de dados, melhorar a equipe técnica, trazer melhores tecnologias. Então, pura e simplesmente a norma, ela não vai resolver problemas clássicos que nós temos do licenciamento ambiental. E a burocratização, a agilidade que então se fala, é um deles. Mas nós também temos grandes problemas, como, por exemplo, a avaliação de impactos. Hoje nós vemos que, por exemplo, essa Lei Geral do Licenciamento, ela não trouxe uma regulamentação da avaliação ambiental estratégica, que é um outro instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente e que poderia ali trazer melhores avanços a esse instrumento, ao licenciamento ambiental. Outro ponto que muito tem se falado agora com a COP em relação às mudanças climáticas. Essa lei geral, ela ainda não trouxe como que vai ser analisado os impactos das mudanças climáticas no âmbito do licenciamento ambiental. Então, é possível analisar com cautela, ou seja, nós não podemos aderir de forma plena a um ou outro posicionamento, né? Alguns argumentos, eles são falaciosos. Outro ponto é em relação à dispensa geral para o setor agropecuário. A legislação traz isso, mas aí fica o questionamento do ponto de vista técnico. De fato, será que para agilizar, com o argumento de agilizar e desburocratizar o setor do agronegócio, seria viável e adequado, do ponto de vista técnico e jurídico, dispensar de forma plena o licenciamento ambiental dessas atividades? E aí o que a gente tem visto juridicamente que seria também um ponto para ser cair futuramente, porque o STF já teve entendimentos contrários quanto à dispensa e simplificação do licenciamento ambiental. Agora, então, doutor... vamos aguardar aí os próximos cenários. Certo. Agora, doutora, a gente está em Minas Gerais, né, um estado marcado por tragédias ambientais aqui que certamente repercutiram no mundo inteiro. O licenciamento ambiental no estado de Minas Gerais aqui, ele é algo muito delicado. Na projeção que a senhora faz dentro dos estudos sobre o meio ambiente, a importância da preservação e das leis funcionarem, a economia está vencendo ou o meio ambiente está vencendo? Como é que a gente pode enxergar isso no futuro próximo? Porque o tempo está correndo, né?
Eu costumo falar que a história do direito ambiental, ela é uma história de avanços e retrocessos. É uma grande luta, né? Avança um passo e retrocede em outros passos. E o que a gente observa até nessa Lei Geral do Licenciamento é isso. Nós temos alguns avanços em regulamentar pontos e trazer uma normatização geral de âmbito nacional, que isso é extremamente necessário e relevante, mas nós também temos alguns pontos ali de retrocesso. E este ano a gente tem visto também outras mudanças, inclusive aqui em Minas Gerais, que demonstra essa luta, né? Ou seja, o embate dos que querem preservar e o embate daqueles que querem ali, sob o argumento de um desenvolvimento econômico, acabam atropelando as questões ambientais. Agora, Marcela, hoje a notícia foi exatamente esse adiamento dos vetos, né? Essa costura política do presidente Lula ali, do governo, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Isso pode favorecer, esse adiamento, eu digo, pode favorecer de alguma forma a articulação de setores interessados na derrubada desses vetos? Bom, essa pergunta é uma pergunta extremamente política, né? Vai depender do que ocorrer ali nos bastidores, nesse cenário político. Acredito que seja importante para conduzir para o cenário da COP, mas, ao mesmo tempo, o que a gente tem visto é que o governo federal ele tem avançado com a lei, foi uma estratégia, né? Vamos oferecer um projeto de lei que teria uma tramitação normal, e a medida provisória, ela tem que tramitar em um regime de urgência, senão ela cai. Então, a medida provisória da lei, ela tem até dezembro para ser aprovada. E, aprovando a lei, pelo menos esses empreendimentos chamados estratégicos ou considerados estratégicos, eles vão ter ali um licenciamento, uma análise, né, mais célere. Então, essa é um ponto que o governo tem trabalhado para contrapor os seus vetos.